Cozinha Doce com Cris Ferreira. Olá, sejam bem-vindos ao Cozinha Doce. Eu sou a Cris Ferreira, estou diretamente da Loja Doce, nesse clima delicioso de mês das crianças. Gente, eu amo, eu tenho certeza que vocês também. E sabe o que nós vamos fazer hoje? Um alfajor. Gente, incrível! Alfajor assim que derrete na boca. Então vem comigo para essa receita deliciosa. Então, gente, como eu falei para vocês, estamos aqui nesse clima delicioso, mês das crianças. Gente, é muito gostoso, né, não? E olha só, para nossa receita de hoje, como eu falei para vocês, eu sempre vou trazer receitas práticas, tá? Por mais que as pessoas falam, Cris, mas alfajor é muito difícil, não sei o quê. Gente, não é. Porque é o seguinte, nós vamos colocar a nossa manteiga e o açúcar para bater, né, na batedeira. Aí precisa mesmo da batedeira, tá? Só que aí vocês vão falar, Cris, eu uso manteiga ou margarina? Olha só, o ideal é manteiga mesmo e pode ser com sal, não tem problema nenhum, dá até aquele saborzinho, né, vamos dizer assim, acentua o nosso sabor no doce, né, aquela pitadinha de sal. Só que se vocês forem utilizar margarina, tem que ter pelo menos 80% de lipídio, gordura, tá? Há necessidade. Então tem que ser uma margarina aí com um teor aí mais alto de gordura, tá bom? Então nós vamos colocar aqui 100 gramas de manteiga. Como eu falei para vocês, eu estou utilizando com sal. E mais uma dica, a manteiga tem que estar assim, ó, em ponto de pomada que nós chamamos, tá? Então não pode ser aquela no ponto mais geladinho, tá? E nem aquela muito líquida. Então sempre no ponto de pomada. Então nós vamos colocar aqui. E na sequência eu vou colocar também 100 gramas de açúcar refinada. Então são somente os dois nesse momento. Nós vamos bater até ele ficar naquele ponto mais esbranquiçado. Então, olha só, deixa eu mostrar para vocês. Então, nós precisamos esse esbranquiçado dele aqui, tá? O açúcar, ele vai continuar, ele não vai derreter nesse momento. Então, aqui na sequência, nós vamos colocar um ovo, o ovo inteiro e também meia colher aí no caso é a de chá, tá? De baunilha. E aí, nós vamos bater mais um pouquinho. Então, gente, como eu falei para vocês, é uma receita muito rápida mesmo. Então, mexemos aqui, batemos, demos aquela batidinha. Então, nós vamos colocar uma colher de sopa de mel, tá? Vai mel. Na receita original, nós colocamos mel. Então, uma colherzinha de mel, uma colher de sopa, tá? Ó, então, aqui nós vamos pesar 270 gramas de farinha de trigo. Tá? Estou utilizando aqui a Lunar Premium, ela é maravilhosa, soltinha, tá? E super branquinha, então nem precisa tá passando pela peneira. E aí diretamente aqui no nosso bol. E aí vamos bater. Junto também nós vamos colocar meia colher de sopa de fermento em pó. Então já podemos colocar tudo e bater. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, ele não vai ficar uma massa mole, tá? Você vai ver que ela vai ficar de uma forma, deixa eu pegar, porque agora nós precisamos das mãos, não tem jeito. Então aqui, ó, olha a massinha, quanto ela fica bonita. Vendo? Ela não gruda nas mãos, tá bom? Então aqui já é o ponto dela. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir um plástico filme, vou colocá-la
né, enrolar. Vocês vão ver todo o processo agora. E aí nós vamos levar para geladeira ou congelador, até ela ficar bem firme, tá? Então vamos lá? Bom, então aqui eu vou abrir o plástico filme. Olha só, então aqui, como a massa, tá vendo? Não gruda nas mãos. Como a massa, ela é bem macia, ela está macia, então eu já ajeito ela de uma forma praticamente na espessura que eu quero. Porque com isso eu vou agilizar também todo o meu processo depois na hora de abrir. E aí eu vou, olha só. Aí você vai falar assim, Cris, eu não posso fazer uma bolinha e colocar dessa forma na geladeira ou no congelador? Até pode, mas eu sugiro fazer dessa forma, porque com isso eu não vou ativar o glúten da massa da forma que, se eu ficar amassando muito depois, eu vou ativar. Então eu não quero isso para essa massa, porque nós precisamos de uma massa que derreta na boca, que tenha uma certa crocância, né? Porém, ela não fique muito fofa. Então, essa forma é a melhor. Agora eu vou pegar e vou levar para a geladeira ou para o congelador. Aqui no caso eu vou levar para o congelador porque nós precisamos dela um pouquinho mais rápido, né? Agora essa massa vai ficar ali em torno ali, depende do seu congelador, mas em torno ali de 20, 30 minutos aproximadamente, até ele ficar bem firme, e daqui a pouquinho nós vamos fazer os próximos processos aí do nosso alfajor, tá? Eu já deixei preparado aqui uma forma, uma assadeira, eu coloquei o papel manteiga, vocês viram que eu não untei, não há necessidade, tá? Porém, se vocês não tiverem o papel manteiga, pode untar normal, né, com manteiga, passar lá a farinha ou desmoldante, como eu mostrei para vocês na receita da semana passada, tá? Inclusive, vão lá, acessem o canal, então todas as receitas estão lá para vocês, tá? Para vocês reverem, enfim. Então vamos lá. Aqui, olha como é prático. Eu já deixei aqui justamente para isso, ó. Tá vendo? O plástico filme, ele ajuda também a não precisar colocar farinha na bancada, ficar abrindo. Então, viu como é tudo muito prático? Eu tô ensinando de uma forma bem prática para vocês. Então, aqui eu venho com cortador. Aí é o tamanho que vocês quiserem. Inclusive, vocês podem fazer em formato de bichinho. Enfim, fica lindo, tá? Então, aqui nós vamos colocar direto. Tá vendo como é fácil? Olha só. Por isso que ela tem que estar bem gelada. E aí vocês podem falar, Cris, eu posso fazer com essa massa, por exemplo, só assar e pronto, para tomar com o meu café da tarde e tudo mais? Pode, gente. Essa massinha, ela tanto vocês podem fazer, né, dessa forma, somente a massinha mesmo, quanto vocês podem também criar vários sabores. Então, assim, de chocolate, enfim, os sabores que vocês quiserem. Então, o meu forno, né, o forno de vocês, ele tem que estar pré-aquecido. Então, eu vou colocar para pré-aquecer em torno aí de 180 graus, aproximadamente 5 minutinhos. Enquanto eu estou fazendo aqui, eu deixo ele pré-aquecido e aí depois permanece nos 180 graus e nós vamos assar em torno de, esse tamanho aqui, em torno de 8 minutinhos, ele já fica totalmente assado, tá? Outra dica, sobrou a massa, então eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu não vou... Tá vendo por que ajuda o plástico filme? Eu não vou pegar e não vou amassar ele assim não, tá, gente? É só mesmo juntar. E aí eu vou deixar ele na espessura que eu preciso novamente. E aí eu já venho, ó, e corto. Aí, vamos supor que ele ficou, né, que ele deu uma grudadinha. Eu vou aqui com o plástico. E aí eu já tenho novamente mais um. Então agora eu vou levá-lo para o forno, deixar lá em torno de 8 minutinhos e daqui a pouquinho nós voltamos com a decoração e o recheio, né? Que eu tenho certeza que vocês estão esperando, estão bem ansiosos.
os nossos biscoitinhos já estão assados e totalmente frios, tá? É muito importante isso. Inclusive, quando retirar do forno, vocês vão perceber que ele tá molinho por cima. Desde que ele esteja um pouquinho dourado na lateral, já tá tudo certo. Aí vocês vão retirar, esperar esfriar totalmente, tá? Para depois retirar da assadeira, porque senão ele vai quebrar, tá bom? E aí, eu vou utilizar aqui o plástico filme novamente. É o seguinte, então aqui o que nós vamos fazer? Essa parte aqui que seria, vamos dizer, a frente dele, então nós vamos colocar o recheio na parte que seria a frente e não no fundo, tá bom? Então nós vamos colocar aqui mesmo, tá? Porque é característica do alfajor, aquela barriguinha que fica em volta é característica dele. Então eu vou pegar aqui, a frente dele, eu venho e coloco, tá? Então ele fica aqui, ó, com essa barriguinha que é característica dele. Então aqui, a mesma coisa, eu pego a frente, uma camada generosa de doce de leite ou do recheio que vocês quiserem. E aí eu já derreti aqui a minha cobertura, não é chocolate, tá? Então nós vamos mergulhar e na sequência virar. Então mergulho, viro, dou aquela batidinha, ó. E venho aqui no meu plástico filme e coloco ele direto. Tá? Mais uma vez, vamos fazer aqui nesse. Uma vez só. E aí eu já retiro daqui, dou aquela batidinha, tiro o excesso e tá vendo? Pode ser com garfo mesmo. Viu como é bem rápido, bem prático? Então aqui eu posso deixá-lo aqui mesmo, tá? Ou coloco esse plástico filme numa assadeira, levo pra geladeira, mas é coisa assim, gente, de tipo 2 minutinhos já tá pronto, tá? É só ele, assim, dar aquela secada mesmo. Beijo, vou ficar aqui com o meu alfajor, tá? Cozinha Doce com Cris Ferreira.